quando da ameaça das aplicações maliciosas em dispositivos móveis. O painel do tema vai ser apresentado pelo engenheiro Paulo Nunes, especialista em segurança cibernética. Trabalho já no mercado de Angola já há 6 anos. Então, vim trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Peço desculpas, eu não vou trazer a parte dos slides e vou tentar reduzir um pouquinho, já que a gente pela gestão do tempo. Tá? E respeito a vocês, trazer um pouquinho sobre a parte da cibersegurança, principalmente no tema de phishing e ataque a dispositivos móveis. Antes disso, eu sempre gosto de falar de uma forma a organizar e relacionar as apresentações em si, né? Ouvimos o Pedro de forma muito completa e explicar muito bem sobre a parte da importância da auditoria, de ser um auditor. Antes de começar a falar propriamente dos ataques phishing e dos dispositivos móveis, eu quero entender a diferença entre o auditor e o consultor, ok? Os papéis de cada um, para a gente conseguir exemplificar e saber como cada um de nós vamos atuar. Por quê? O auditor, ele tem aquele papel, basicamente, para ser bem resumido, de avaliar, identificar os problemas ou as vulnerabilidades e apresentar essas informações. O consultor vai apanhar essas informações e tem por objetivo conseguir tratar, corresponder e a partir daí aplicar as soluções. Ok? Pode ser que ele vai apenas sugerir essas soluções ou pode ser mesmo que ele vai trabalhar na implementação dessas soluções. Então está aí a junção dos dois papéis. E a mensagem que eu quero passar para vocês é: sejam auditores e consultores de si mesmos. Analise o trabalho que tem sido feito. Esse trabalho, auditor, o próprio trabalho, né? Eu fiz esse ato, faz sentido isso? Ok, passamos adiante. Porque a parte, principalmente da inteligência artificial que falamos, trata-se muito disso. A inteligência vai fazer muitos dos nossos atos. Entretanto, quem é que faz a auditoria dessa inteligência artificial? Tem que ser nós mesmos, a entender se aquilo lá faz sentido. E a partir daí, entramos como consultores, no sentido de implementar essa solução. Na prática, né, sobre os ataques de phishing, né, não sei se provavelmente todos aqui já devem estar bem familiarizados com os termos, mas para quem ainda não esteja, vou tentar só rapidamente dizer: o phishing seria a pescaria. Então, o atacante tenta, por várias formas, jogar várias iscas e a partir daí pegar uma pessoa que está na ofensiva, né, ou uma pessoa despreparada, e a partir daí ele faz a pescaria e consegue o resultado que ele deseja. Então, o phishing basicamente é isso. Como o phishing hoje é muito utilizado e tem ganhado muito espaço no mercado de cibersegurança, não no mercado. Por quê? Hoje o mundo é muito globalizado. O phishing, o que mais acontece hoje é via e-mail e via SMS. Quem é que utiliza e-mail e SMS? Todos nós. Dentro de uma empresa, todas as pessoas de uma empresa. Antigamente não falava-se muito de hackear e tal, estou a dizer há 20, 30 anos atrás, porque quem é que tinha computador dentro da empresa? Eram os diretores, e olha lá, algumas pessoas chaves. Hoje todas as pessoas dos serviços gerais, da parte de atendimento, todas têm um telemóvel e têm um computador, e que isso está conectado na rede, ou seja, está conectado com todos os outros dispositivos. Por isso, o impacto de um ataque hacker hoje tem uma proporção muito maior do que antigamente. Então, pensando nisso, falando do phishing, ele ataca hoje, né, em termos de números, 72% dos ataques hoje acontecem nesses vetores. Vetores de e-mail, vetores web. Tá? E no web, geralmente, ele está associado ao dispositivo móvel. Porque é quando descarrega ali, pelo próprio navegador do dispositivo móvel, descarrega algum APK, por exemplo, ou algum aplicativo
que, ao ser instalado no telemóvel, tem acesso às próprias informações e até mesmo de realizar atos dentro do telemóvel. E isso de uma maneira, muitas vezes, em background, sem que o próprio usuário dê conta. A gente pega problemas frequentes do usuário a dizer: não, minha máquina está colando muito, não está avançada, preciso atualizar, preciso trocar a máquina. E na verdade não, às vezes está rodando um processo em background ali que o usuário não dá conta. Então, esse mundo globalizado traz esses problemas, traz essas vulnerabilidades. E como nós podemos se proteger, né, desses phishings ou desses ataques nos dispositivos móveis? Vou trazer 2 pontos. A questão dos ataques phishing mais ocorre pela engenharia social. Engenharia social é o quê? Quando uma pessoa se passa por aquela que ela não é. Ela passa uma ideia daquilo que ela não é. Ou seja, o que tem de tecnológico nisso? Não. Engenharia social é conversa. Entretanto, é o que mais afeta. Olha o caso das burlas. Nós temos frequentemente aí com SMS, com troca de divisas, troca de dinheiro, com mensagens. Qual o ato hacker que tem nisso? É uma pessoa que vai lá, pega a foto de outra, eu crio um novo Instagram ou um novo WhatsApp, coloco a imagem de outra pessoa e falo que eu sou ela. Não há muito conhecimento técnico para se hackear hoje. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro, com o conhecimento, com a passagem de conhecimento às pessoas. Como o Pedro até tinha dado o exemplo anterior aqui, o que me preocupa? São aquelas pessoas com já 50, 60 anos que muitas vezes não conseguem acompanhar essa mudança do tempo. Como nós podemos ajudar? Primeiro, vamos pensar dentro da nossa própria casa, vamos tentar passar esse conhecimento às pessoas que estão lá. Então, como podemos nos proteger? Dentro dos próprios aplicativos de redes sociais, tem Multi-Factor Authentication lá, a gente consegue habilitar. Quantos aqui tem habilitado? Porque o que há mais casos são de pessoas que falam: pô, tive a minha conta do Facebook ou do Instagram hackeada. Às vezes é um pequeno negócio, a gente está começando um pequeno negócio e teve a conta que foi hackeada, foi perdida a conta, mas por quê? Pode ser evitado por um simples fator de Multi-Factor Authentication, multifator de autenticação. A gente tem que habilitar isso, isso é totalmente gratuito e está dentro dos próprios aplicativos. Ok? Então, esse conhecimento e o uso correto das ferramentas é que faz a proteção, é que faz a diferença. Aqui eu estou pensando no âmbito mais domiciliar, familiar. Como a gente faz isso dentro da empresa, é trazendo para os próprios colegas. Ok? Então a gente pode implementar esse tipo de segurança. No próprio WhatsApp também há a possibilidade de colocar o multifator de autenticação. Então temos que usar dessas ferramentas que os próprios aplicativos, que as próprias soluções já disponibilizam, para aumentar a nossa proteção. Ou seja, a conscientização própria e dos colegas à nossa volta já traz uma segurança para o ambiente. Indo para um patamar um pouco mais alto de empresas, para o ambiente corporativo, como que eu consigo garantir para os meus colaboradores uma proteção maior? Através de ferramentas que façam esse tipo de proteção. Que em grande parte das vezes falamos de ferramentas privadas, né? Eu, por exemplo, trabalho com alguma delas, não quero citar especificamente, mas são ferramentas que fazem análise, por exemplo, dos websites, análise da URL. Eles chamam anti-phishing. O que o anti-phishing faz? É quando a gente clicar naquele link que chega lá no SMS, a gente clica nele, ele vai abrir o navegador e ele vai verificar a reputação daquela página. Esse é o anti-phishing. Quando chega um e-mail a dizer: descarregue esse ficheiro, ou clique nesse link e faça o pagamento, ao clicar ali, aí é que a gente consegue fazer essa proteção. Nos dispositivos móveis específicos também, a gente tem, tentando usar uma palavra simples, que talvez todos entendam, é antivírus para telemóveis. É possível ter. Mas não vá na loja de aplicativos e descarregue o primeiro. Use daqueles que realmente têm reputação no mercado. Quando falamos de segurança, eu defendo muito aqueles aplicativos, aquelas soluções que têm já uma reputação no mercado. Okay? Então vamos procurar por essas referências e a partir daí defender. Isso mais ao nível corporativo.
E isso pode trazer mais segurança para todo o ambiente. Por quê? Se uma pessoa apenas é hackeada, todo o ambiente é comprometido. Então, voltando para aquele papel de auditor e também consultor, é isso que temos que fazer: analisar o processo, entender quais as vulnerabilidades, quais as dificuldades ali que nós temos nesse processo, e como consultor, como vamos resolver esse processo. Mas em outra ocasião, nós podemos também trabalhar com uma parte demonstrativa, né, de trazer um ataque aqui para vocês, por exemplo, um ataque phishing. Mas eu penso que é algo que está acontecendo muito frequentemente, e a gente, todos aqui, conseguimos ver isso todos os dias. Com certeza aqui, ontem mesmo, eu recebi contato de uma pessoa que eu conheço. Olha, troquei o número, está tudo bem consigo, tá? Não, mas é porque eu precisava fazer troca de dinheiro, está disponível? É uma pessoa que eu conheço. E essa confiança por ser uma pessoa que eu conheço, me torna uma pessoa, às vezes, vulnerável. Então vamos ter sempre esse cuidado, ok? E na verdade era um golpe, nesse caso meu mesmo ontem, que eu fiz. Eu tentei procurar um amigo em comum que eu tinha com essa outra pessoa e falei: olha, essa pessoa está mesmo vivendo em Angola, pode me confirmar o número dela? E ela me passou um número diferente do que tinha me contactado. Então aí apanhamos o golpe. Mas é um exemplo para vocês que isso acontece todos os dias. Então vamos ter sempre esse cuidado e também transmitir isso às pessoas à nossa volta. Sejam eles familiares, sejam eles colegas, que ao fazer isso já vamos garantir grande parte da segurança que vamos ter em todos os ambientes. No trabalho mais corporativo, vamos usar as ferramentas corretas. Soluções corretas que garantem essa proteção. Já tentaram montar, por exemplo, um guarda-fato sem ferramentas? A dificuldade disso é. Mas se tem as ferramentas corretas, isso é feito em alguns minutos. Talvez no máximo em algumas horas, dependendo do tamanho do guarda-fatos. Mas, no sentido tecnológico, é o mesmo. Se a gente tem as ferramentas corretas, a gente garante a segurança, a gente garante que, se houver uma perda, vamos ter, ou se houver um ataque, vamos estar muito mais bem preparados que uma empresa que não esteja. Isso é difícil, às vezes, de passar essa imagem, porque para aprovar a compra, por exemplo, de uma ferramenta de segurança, os diretores ou a parte administrativa não vê o retorno daquilo. Porque é um investimento, mas nunca vê o retorno de volta. Mas, na verdade, essa ferramenta é que vai prevenir de ter um roubo de informações que, muitas vezes, se não houver uma parte estruturada, pode comprometer toda a empresa. Imagina uma empresa que perde toda a lista dela de clientes. No caso de um ataque hacker, um exemplo básico. Então eu tenho que começar do zero. Como é que eu vou contactar meus clientes antigos? Como é que eu vou cobrar daqueles clientes que estão me devendo? Tem que começar do zero. Ou seja, hoje também a informação torna-se muito mais preocupante do que o patrimônio físico até. Então o investimento em ferramentas corretas garante essa segurança, fazem total diferença. Bom, é basicamente essa mensagem. Eu gostaria agora de abrir aí a duas perguntas. Se qual a melhor maneira ou forma de se prevenir ou proteger o seu sistema contra esse tipo de ataques? Sempre se questione sobre estas informações. Eu vou voltar ao exemplo que eu dei. Eu recebi uma mensagem de uma foto, o número era desconhecido, mas era uma foto de uma pessoa conhecida. Eu conheço aquela pessoa. Então, espontaneamente, eu respondi: oi, tudo bem? Tudo bem. Mas, se é uma pessoa conhecida, por que eu não tenho o número dela gravado? Como que eu evitei isso? Eu fui ligar para um amigo em comum que nós tínhamos. Ou seja, sempre tente fazer questionamentos, pergunte se aquela informação é realmente verdadeira, para a partir daí dar seguimento. Então, a melhor forma de se evitar hoje os ataques de phishing, os ataques de burlas, é, primeiramente, se questionar se aquela informação é verdadeira ou não. E depois disso, também, podemos ter ferramentas específicas, soluções próprias,
Para telemóveis, temos soluções próprias para computadores e cada uma delas normalmente é associada a custos. Tá? Não entre naquelas na Google Store, por exemplo, na Play Store, e procure lá antivírus e descarregue primeiro. Não. Muitos desses também já são burlas. Okay? Então, tente, sempre que for investir, vale a pena investir numa solução proprietária, porque certamente se está a pagar por aquilo, é porque ele já tem algum plano de desenvolvimento, algum patrimônio elaborado para poder te dar condições de te dar uma boa solução. Então, assim, o investimento, eu deixo sempre o segundo passo. Primeiro, pergunte, questione para saber se essa informação é verdadeira. Do que eu percebi, muito do que tu falas aqui sobre ataques e phishing está muito relacionado com a engenharia social. 100% com a engenharia social. Vocês, do lado das empresas de cibersegurança, têm claro, presente, qual é a relação, qual é a percentagem de ataques fomentados pela engenharia social com relação a ataques efetivamente tecnológicos, entendes da cascata? Porque parece-me daquilo que tu estás a dizer que o grande ponto aqui, quando se fala em hacking, é da engenharia social. Certo? Qualquer ataque hacker é difícil, muitas vezes, de conseguir identificar o real ponto zero início daquele ataque. Por exemplo, geralmente fazem perguntas, mas há mais ataques internos ou mais ataques externos? É difícil calcular. Por quê? Geralmente o ataque que prejudicou a própria empresa tem que ser um ataque interno. Mas às vezes não foi um colaborador que fez esse ataque interno, foi um ataque externo que hackeou o computador daquele colaborador e aquele ataque passou a ser um ataque interno. Então, como é que vamos identificar se foi um ataque interno ou externo? Na parte da engenharia social, seria quase o mesmo. No fim, por exemplo, pode ser um ransomware, que comprometeu, criptografou todos os bancos de dados e a gente perdeu todas aquelas informações. Mas como é que o ransomware entrou dentro do sistema? Como é que ele teve acesso dentro desse servidor? Provavelmente foi por causa de um outro colaborador. Um colaborador que tinha acesso ao admin daquele servidor e por causa disso ele conseguiu ter acesso ao servidor e colocou o ransomware lá dentro. Mas como iniciou? Um colaborador. Mas como o colaborador foi apanhado por esse ransomware? Provavelmente com um ataque de engenharia social que ele recebeu de um e-mail que veio de fora. Então, assim, a causa do problema afinal foi o ransomware. Então eles apontam lá estatisticamente que foi o ransomware. Entretanto, isso começou lá atrás com um e-mail com a casa de engenharia social. Então eles colocam o número de 63%, mas eu mesmo questiono esses números por causa desse sentido. É bem sabido que o fator humano é o elo mais fraco da cadeia de proteção de segurança. E surgiu um questionamento, aplicando ao exemplo que deu ao senhor Pedro, sobre o ransomware. Isto tem acontecido muito, principalmente aqui em Angola. Eu acompanho o caso de uma empresa, eu não vou citar o nome, mas que sofreu um ransomware e o problema raiz foi phishing, que tinha, claro, engenharia social envolvida. E surgiu um questionamento: se um ataque phishing é bem sucedido numa empresa, quem se responsabilizaria? O funcionário que caiu num phishing ou a empresa que não deu o treinamento adequado, com uma conscientização ou uma ferramenta educativa para os funcionários? Em muitos casos de investigação houveram os ataques. Na verdade, essa semana agora tivemos um ataque numa grande empresa, ainda não está público, não vou citar muito, eu gosto de falar mais daqueles ataques públicos por questão de confidencialidade. Mas muitas das vezes, durante a investigação, aparecem esses questionamentos. Mas quem é o culpado? Quem é que deve arcar com as responsabilidades? Na minha opinião, temos que olhar menos para os culpados e mais para a solução. Como vamos solucionar isso? Porque, às vezes, por causa daquele ataque phishing, os bancos de dados foram comprometidos. Às vezes, a operação do RP está abaixo. Às vezes, o website de e-commerce, por exemplo, está abaixo, como já aconteceu aqui com algumas empresas. Então, a operacionalidade da empresa está comprometida. Se a empresa está parada, o dinheiro não entra. A empresa quebra e aí, no final, todos os funcionários vão embora.
Ou seja, do que adianta perguntar-se de quem seria a culpa, quem vai assumir a culpa, se no final vai estar todo mundo na rua, todo mundo desempregado. Então a minha solução, meu questionamento sempre vai para a solução primeiro. A solução, ok, já conseguimos corrigir isso, já está feito. Depois que a empresa está totalmente operacional e aquele incidente recuperado, aí eu sou de acordo de entrar na investigação, analisar de onde iniciou-se, mas por quê? No sentido de evitar que isso aconteça novamente. Não no sentido de pegar, por exemplo, o funcionário que caiu no phishing e aplicar uma multa ou aplicar uma medida normativa, mas no sentido de evitar que aquilo ocorra novamente. Como que aquilo vai ocorrer novamente? Com informação, conscientização da empresa, não só daquele colaborador para dos outros, ou se caso for constatado que aquele colaborador agiu de forma culposa, ele teve a intenção, aí tem que agir com medidas criminais até e também com o afastamento desse colaborador. Então, tem que analisar cada caso, não é possível dizer quem é o responsável no caso desse, mas a minha mensagem que eu queria passar é isso: vamos focar primeiro na solução, depois que está tudo a funcionar, está tudo ok, voltamos para a parte da investigação. Somos invadidos com informações diariamente, nos é trazido todo tipo de tecnologia nova que sai do mundo afora, mas só são tragas os benefícios. As desvantagens e os perigos de usar tais tecnologias nunca são trazidas ao de cima. Então, neste contexto em que nós vivemos, que medidas devem ser adotadas para que não só eu como técnico tenha noção dos perigos que eu tenho, mas sim os meus colegas que não estão diretamente relacionadas a estas áreas e a população em geral. Por exemplo, a Polícia Nacional tem uma área de cibersegurança, que campanhas de security awareness são feitas para que a população tenha noção dos riscos inerentes ao uso de plataformas como Multicaixa Express e por aí fora. Era mais nesse sentido. APD, tá? Vocês podem entrar no website, é pública, é uma agência nacional, e que ela faz campanhas regulares sobre as normativas de cada setor e da população de forma geral. Então lá nós conseguimos ter informações credíveis e também recomendações para trabalharmos, né? Tanto na parte pessoal como também nas partes corporativas. Então assim, temos vários trabalhos. Dentro da parte do MINTIC também tem conhecimento que já tem alguns, não consigo citar exatamente o projeto, mas há alguns projetos. Mas a chave, desde o início, conscientização. Se cada técnico aqui conseguir passar para outra pessoa da família e outra pessoa do teu ambiente de trabalho a conscientização, no sentido de, olha, já utiliza multifator de autenticação no teu WhatsApp, e no teu Instagram, e no teu Facebook. Entende? Essa conscientização e essa informação aos próximos fazem a diferença. Porque imagina se cada uma das pessoas dentro de uma empresa puder influenciar uma segunda, quase toda a empresa já vai estar conscientizada. Então, para mim, a chave do negócio é conscientização. É a ferramenta mais barata que nós temos para utilizar. Então, eu aprendi que eu posso utilizar uma forma de segurança dentro da minha conta do WhatsApp, então eu vou passar isso a um colega, perguntar se ele já utiliza, se ele já conhece. Então essa é a primeira maneira. E no sentido de utilizar sempre ferramentas e informações fidedignas, eu recomendo também procurar as associações as nacionais, né, ou mesmo internacionais, para ter as normativas e as informações mais corretas. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Desejo a vocês um ótimo evento hoje.